Na reflexão de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre os chatbots e por que eles muitas vezes não prestam, né? Na verdade, a gente vê muitos chatbots no mercado sendo aplicados como uma ferramenta para redução do volume de chamadas no atendimento. Nessa época de pandemia, o cliente está na internet, ele está no seu site, ele está num aplicativo e ele quer formular uma pergunta muito rapidamente e ele quer uma resposta instantânea, ele quer uma resposta rápida e objetiva. Então, a grande questão de um chatbot é que ele, na verdade, ele é uma ferramenta programada para responder uma sequência lógica pré-programada. O criador dele cria como se fosse uma aura. Quais são os passos para serem desenvolvidos para chegar na resposta que o cliente está esperando. Então, quando você fala nesses passos, a gente precisa pensar realmente por que um chatbot funciona e por que ele não funciona. Vamos a essa reflexão? Não tente fazer com que o chatbot abrace o mundo. Vamos fazer passo a passo. Pega um problema ou dois problemas que são recorrentes e tente automatizá-los. Informações específicas, pontuais, que o chatbot pode ir na fonte da informação, trazer para você esse resultado e apresentar para o cliente de uma forma bem objetiva. Aí o cliente vai encontrar valor para o seu chatbot. Então não tente procurar muitos problemas para resolver de uma só vez. Pegue um só, publique e vai medindo o resultado para que seja melhorado. Quando ele atingir uma certa maturidade, um volume de interações estão sendo satisfeitas ali, você vai para a próxima etapa. Outro problema que a gente enxerga muito frequentemente nos chatbots é quando o cliente tem uma pergunta específica e o chatbot mandando o cliente para outro lugar. O cliente não quer ir para outro lugar, ele já está ali no chatbot. Então, não faça ele ir para um FAQ, né, para uma página de perguntas e respostas que você já tem lá. Se ele está naquele e-mail, ele quer a resposta ali mesmo. Então, integre as principais respostas e perguntas mais comuns dentro da sequência do seu chatbot. Você também tem outro problema, que é o chatbot entender o porquê que o cliente está usando o chatbot, está usando aquele meio de comunicação. Ele quer por causa da objetividade. Ele não tem que ficar falando sobre nenhum outro assunto, ele vai direto ao ponto, ele quer saber exatamente a resposta a uma pergunta. Por exemplo, quando que o meu pedido vai chegar? Qual é o número de rastreio do meu pedido? Então, isso é uma pergunta específica, onde o chatbot pode dar uma informação eficiente, sem precisar de um atendimento humano. Mas é claro, muitas vezes a gente não consegue resolver a questão, porque muitas vezes o chatbot não consegue entender o pedido do cliente. Ele não consegue entender o que ele está desejando de informação. Então vamos ser sinceros, ninguém quer ficar repetindo a pergunta 2, 3 vezes, tendo que reformular para tratar de resolvê-la pela ferramenta de autoatendimento. Então, se você percebe na programação que o chatbot não está sendo capaz de entender a pergunta do cliente, transfira ele automaticamente para um humano. Não dificulte esse trabalho. E aí, quando a gente fala em falar com o humano, né, apesar da automação que o chatbot está trazendo, facilite esse processo. Se você não conseguir fazer o entendimento correto da pergunta, se o cliente está tendo que reformular mais do que uma vez a pergunta, facilite e passe ele para um humano. Quando a ligação, né, ou quando essa interação chegar para o humano, trate de integrar o chatbot com o chat, passando o contexto dessa informação para o atendente. Facilite para que o atendente consiga reconhecer qual é a grande pergunta do cliente e, com isso, trazer uma resposta mais eficiente. E, obviamente, vamos aprender com essa resposta. Vamos facilitar para que cada próxima interação, né, dentro do processo de aprendizado e de melhoria da programação do chatbot, que a gente consiga aprender com essas perguntas, aprender e melhorar o processo de autoatendimento dele. Então, como é que a gente pode evitar, muitas vezes, esse mico que o chatbot pode se representar? Nunca vamos esquecer que o chatbot, ou a automação dele, ele é mais um canal de atendimento, é a imagem da sua empresa que está em jogo. Então vamos focar o chatbot como uma ferramenta de aprendizado, que nem uma criança. Quando ela está aprendendo a ler e escrever,
ela vai fazer isso paulatinamente, passo por passo, né? E é um processo lento, demorado, mas que vai trazendo resultado cumulativo. Então você precisa, ao iniciar a jornada de um chatbot, ter isso em mente e trazer o buy-in interno da sua empresa para que todos entendam que o chatbot vai trazer bons resultados, mas às vezes leva algum tempo. Se você gostou desse vídeo, escreva seu comentário aqui abaixo. Eu agradeceria muito ter um feedback e escutar a sua opinião. Muito obrigado e nos vemos na próxima.